Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos falar sobre os jogos que nós tivemos no dia de ontem, 29 de abril de 2025. Tivemos 4 jogos, algumas situações estão resolvidas e outras ainda estão em aberto. Então, vamos lá já falar do primeiro jogo que nós tivemos na noite, que foi Milwaukee Bucks e Indiana Pacers. Aqui, série encerrada. Indiana Pacers 119, Milwaukee Bucks 118. E aqui uma coisa assim que eu gostaria de chamar a atenção foi o seguinte: Milwaukee Bucks vendeu caro a derrota, mas eu acho que mais do que vender caro a derrota foi ele ter perdido a oportunidade de vencer. E eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Vamos lá. Bem, você pega a seguinte situação: caramba, você tá sem o Damian Lillard, que lesionou no jogo anterior, né, lesão no tendão de Aquiles, etc, etc. Então você, cara, vai pro sacrifício máximo, dá o seu melhor e etc. E até mais ou menos ali a metade do terceiro quarto, isso estava dando resultado. Para você ter uma noção, o Milwaukee Bucks ele começou fazendo 13-0, depois teve um momento onde ele conseguiu abrir 17 pontos de vantagem, por exemplo, aqui faltando 7,33 para o segundo quarto acabar, aqui estava 17 pontos, estava 40-23. Então assim, houveram momentos aonde o Milwaukee Bucks ele conseguiu liderar com tranquilidade. E aí, ok, depois da metade do terceiro quarto para frente, o jogo ele foi sendo extremamente disputado. Entretanto, foi pro overtime, ok? Beleza. Chegou no overtime e aqui, vamos dizer assim, foi o segundo vacilo. O primeiro vacilo aconteceu ali no tempo normal de jogo, que você abre ali 17 pontos de diferença. Você não pode perder isso, sabe? Sendo, o Milwaukee Bucks, tá ligado? Independente ali se você tá com o seu poderio máximo ou não, ainda assim, abrir 17 pontos de diferença é uma vantagem considerável, entendeu? Então, assim, saber administrar isso, não soube administrar essa diferença. E aí, num segundo momento, na prorrogação, cara, o que foi incrível isso daqui, que eu não sei como que eles conseguiram fazer, foi o seguinte: Milwaukee Bucks, ele conseguiu, faltando 40 segundos, estar com uma diferença de 7 pontos de diferença, tava 118-111, e ainda assim ele conseguiu tomar uma virada faltando 40 segundos de jogo. Literais 40 segundos de jogo. E detalhe, sabe qual que é o mais engraçado? Porque quando estava 118-117, a posse de bola era do Milwaukee. Eles vão tentar fazer uma jogada ali com o Indiana Pacers marcando pressão. O jogador pega a bola na mão e perde o controle e ela sai para a lateral. E aí deu a oportunidade do Indiana Pacers fazer a última cesta do jogo. Então assim, cara, perdeu uma oportunidade clara de continuar com a série viva. Se iria se classificar, isso é outra coisa. Entretanto, o que eu tô falando aqui é a possibilidade de vencer o jogo de hoje era extremamente clara e foi desperdiçada. Com isso, o Milwaukee Bucks encerra sua participação nos playoffs dessa temporada e o Indiana Pacers está classificado para a próxima rodada dos playoffs e vai enfrentar o Cleveland Cavaliers. Vai ser um jogaço de basquete. Na minha opinião, já vou adiantar até aqui a minha breve visão sobre isso. Obviamente, o Cleveland Cavaliers, ele é favorito nessa série. Querendo ou não, melhor time do leste contra o quarto melhor time do leste, na minha visão, Cleveland Cavaliers melhor. Mesmo o Indiana Pacers, de 4 partidas disputadas nessa temporada, ter ganho 3, tá? O Indiana Pacers ganhou 3 de 4 partidas contra o Cleveland Cavaliers. Mas ainda assim eu acho que o Cleveland Cavaliers veio melhor. Detroit Pistons e New York Knicks, aqui 106 para o Pistons e 103 para o New York. Mais uma partida muito disputada nessa série. Essa série aqui está extremamente interessante e disputada, mas eu acho que no jogo de hoje é justo a vitória do Detroit Pistons e essa série continuar viva, porque principalmente, né, o principal fator na minha visão é a forma que o jogo anterior finalizou. Que nem a gente trouxe no vídeo anterior, a gente mostrou que houve uma polêmica onde uma falta clara não foi marcada no Hardaway Jr. ali no perímetro. E ele iria para o lance livre, 3 lances livres. Ele teria a oportunidade de pelo menos fazer 2 ali, virar o jogo e acabar. Mas a falta não foi marcada, a arbitragem assumiu o erro, mas o erro assumido não volta atrás, não tem o que fazer, e o New York Knicks abriu 3-1. Detroit Pistons vencendo hoje, continua vivo na série,
3-2. Agora vamos verificar o que pode acontecer nesse jogo 6. Pode ser que o New York Knicks encerre a série, da mesma maneira que o Detroit Pistons consiga empatar. E aí, se por exemplo empatar, o New York Knicks ele entra naquela possível expectativa de conseguir entrar naquele hall bem restrito de equipes que conseguiram virar um 3-1 para 4-3. Jogo extremamente disputado, houve momentos onde o Detroit Pistons consegue abrir 10 pontos de vantagem, ali faltando, por exemplo, 4,58 para acabar o terceiro quarto, e mais um momento onde ele consegue abrir 6 pontos de vantagem, faltando 1,57 no placar, no tempo, para o jogo acabar. Eu acho uma vitória aqui justa, ambas as equipes jogaram bem, e assim, vamos para um jogo 6 que eu acho também justíssimo, para ser bem honesto. Terceiro jogo da noite, pessoal. E aqui mais uma série que se encerra no jogo de hoje. Orlando Magic 89, Boston Celtics 120. Boston Celtics vence a série no quinto jogo, confirmando um favoritismo que nós já imaginávamos controlando. Bem, para ser honesto na minha humilde visão, Orlando Magic, cara, fez o que ele poderia ter feito. Ele pega o atual campeão, líder em cestas de 3 na temporada, bateu o recorde de cestas de 3 convertidas na história da NBA, sabe? Mano, uma ótima equipe o Boston Celtics, assim, com um ótimo ataque, ótima defesa, então assim, conseguiu fazer o que ele tinha o que fazer. Conseguiu fazer o que ele estava determinado a fazer, que era ter uma defesa extremamente sólida. E isso foi um real problema para o Boston Celtics durante toda a série, vamos falar a verdade. Vários jogos, nós vimos o Orlando Magic no primeiro tempo conseguindo controlar as ações, cara. Primeiro jogo ele termina na frente. No jogo de hoje ele também termina o primeiro tempo na frente no placar. Ele conseguiu fazer com que o jogo do Boston Celtics não fosse bem desenvolvido. E isso pode até ser uma boa arma para equipes que vão enfrentar o Boston Celtics numa próxima rodada de playoff. Estudar o que o Orlando Magic fez e talvez colocar isso daí em prática. A equipe de Orlando tinha 2 ótimos jogadores, Franz Wagner e Paulo Banchero, foram os jogadores que melhor jogaram para a franquia nessa série de playoffs. Entretanto, mesmo tendo uma defesa extremamente sólida e consistente, que atrasou um dos melhores ataques da temporada, cara, faltou poderio ofensivo. Até metade do jogo, na maior parte das vezes, o Orlando Magic conseguia estar ali parelho contra o Boston Celtics. Entretanto, na hora de finalizar as partidas, a equipe do Boston Celtics ela conseguia se destoar demais nessa diferença técnica. Então, aqui o favoritismo acabou se confirmando. Tanto é que o jogo estava parelho, para você ter uma noção, faltando 6,13 no terceiro quarto, o jogo estava 58 para Orlando, 59 para Boston. Só o problema é que daqui para frente ficou uma disparidade gigantesca e o Boston conseguiu chegar a 120 pontos, enquanto o Orlando não conseguiu passar de 89. Quem sabe se na temporada que vem o Orlando Magic não consegue trazer algumas armas ofensivas que auxiliem o Paulo Banchero e o Franz Wagner, pode se tornar uma equipe consideravelmente perigosa. Não estou falando aqui brigar por título ou coisa do tipo, mas um sistema defensivo sólido a equipe já tem. Só falta ali algumas peças para o ataque conseguir render um pouquinho mais. Último jogo da noite, Los Angeles Clippers 115, Denver Nuggets 131, e aqui o Denver Nuggets conseguiu liderar de ponta a ponta, de certa maneira tranquilo, e vamos falar a verdade, hein, cara? Liderando a série por 3-2, vamos ter o jogo número 6 e pode ser que o Denver consiga encerrar essa série aqui agora, hein, pessoal? Que jogo tranquilo, hoje bem diferente das últimas partidas que foram bem disputadas, né? Pô, 16 pontos de diferença, bem tranquilo. Sabe, a equipe do Los Angeles Clippers, num geral, não conseguiu combater bem as peças do Denver Nuggets. Destaques aqui para a equipe do Clippers, Kawhi Leonard com 20 pontos, Ivica Zubac com 27, James Harden com 11, Norman Powell com 12 e Chris Dunn com 15, ou seja, os titulares conseguiram auxiliar muito bem ofensivamente. E Bogdan Bogdanovic com 18 pontos vindo do banco de reservas. Já para o lado do Denver Nuggets, Aaron Gordon, 23 pontos, grande partida, cara, acertou 1 de 2 de 3 pontos, 8 de 9 de lances livres, 7 de 11 dos chutes de quadra, jogou muita bola. Michael Porter Jr. com 14 pontos, Nikola Jokic, mais uma vez triplo-duplo, mesmo pontuando muito pouco, com 13 pontinhos apenas, ele teve 10 rebotes e 12 assistências, então aqui já tá uma ajuda gigantesca. Jamal Murray, hoje ele veio, cara, 43 pontos para ele, acertou 17 de 26 dos chutes de quadra, 8 de 14
14 dos chutes de 3. Christian Braun, hoje também veio um pouquinho mais, hein? Tava meio sumido. 11 pontos e 12 rebotes. E no banco de reservas tivemos o Russell Westbrook, que finalmente também veio para fazer alguma coisa com 21 pontos. Não duvido que essa série empate vá para o jogo 7, mas não é nada impossível também o Denver Nuggets vir com uma outra atuação dessa, com o nível técnico que os jogadores têm, e consiga vencer essa série no 6º jogo. Bem, esse foi o vídeo. Algumas situações já foram resolvidas e outras ainda não. Espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.